Um pouco, Senhor, mas adoramos o Senhor. Amém. Obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. O hino que nós cantamos é o melhor amigo é Cristo. Não tem outro igual a Cristo. É o melhor amigo que nós temos. Ele nos dá umas puxadas, dá uma, de vez em quando, uma chacoalhada na gente, mas ele é o melhor amigo nosso. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida, dos mandamentos de Deus e a minha vida. O Zé Roberto, ele foi numa igreja, não vou falar o nome não, porque não seria bom ficar falando de igreja. Quando eu carregava Nossa Senhora Aparecida, na minha casa tinha procissão, a gente carregava Nossa Senhora Aparecida. Quando nós vimos na Bíblia que Deus falou que não era para fazer mais, nós saímos dessa igreja, certo? Nós saímos dessa igreja porque aquilo estava errado. E aí, o Zé Roberto foi passando para outra igreja e tal, e até que chegou na igreja adventista. Na igreja adventista, conheci os mandamentos de Deus diferente do que eu conhecia antes. Mas eu, mesmo conhecendo, mesmo eu conhecendo os mandamentos, não segui conforme Deus queria. Eu fiz muita coisa errada, mas o que eu queria mostrar para vocês, esse Deus maravilhoso, esse Deus que ama nós, é um Deus que a gente erra e Ele está sempre do nosso lado, é um Deus que nunca vai abandonar nós. Não é porque você errou que Ele nunca vai estar do lado. Eu tive problemas, eu separei da minha mulher, né? Depois eu vou mostrar na Bíblia umas partes aqui para a gente ver. Eu separei da minha mulher, como o mundo vê, né, o adultério, a gente separei. Bom, sei que eu fiz muita coisa errada e tudo que Deus falou nos mandamentos é para o nosso bem. Todos os não de Deus é para o nosso bem. Quando Deus fala não dele, não matar, não adulterar, Deus não está querendo impor uma coisa em nós, porque a gente sempre, as coisas alheias são melhores, certo? Nos nossos olhos. E aconteceu isso comigo. Então, o inimigo faz coisa para você separar o casamento. Eu separei na época, né? Mas pela misericórdia de Deus, por isso que eu falo, esse Jesus é nosso amigo, está sempre com nós. Por misericórdia de Deus, Deus trouxe minha mulher de volta para mim, que todo mundo ficou espantado, né? Porque eu fiz tanta coisa e ela me aceitou, foi dando errado. Então, onde eu quero chegar não é na minha vida, eu quero que vocês entendam o seguinte: os mandamentos de Deus é por nosso bem, por nosso bem. Então, eu estou falando da parte da minha mulher e gostaria de falar também a respeito do sábado. Eu tinha antigamente um trenzinho, eu já guardava o sábado, e uma empresa aqui, uma loja grande de Ribeirão, foi me contratar para me trabalhar no sábado. No dinheiro que eu ia ganhar nesse sábado, dava para comprar um carro. O que eu fiz? Eu peguei e joelhei e falei com Deus. Falei: Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando tanto, esse dinheiro vai me ajudar. O Senhor me perdoa de eu ir trabalhar nesse sábado? Aí eu fui trabalhar, fiz oração para Deus, né? Falei: Senhor, me perdoa, tal. Fui trabalhar. Aconteceu o seguinte: no dia que eu fui trabalhar, aconteceu de tudo que vocês pensaram. O trenzinho quebrou, deu problema, tal, eu arrumei, como era o dia inteirinho, que era o dia das crianças, era o dia inteirinho até a noite, arrumei os meninos que vestiam os bichinhos,
porque eles queriam mais, né? Nós não ia aguentar o calor não, porque aquelas roupas pesadas. E o que aconteceu? Esses rapazes que eu contratei eles depois, eles roubaram no lugar. Quando eu fui embora, já acabou tudo, aí os rapazes chegou para os que trabalhavam comigo e falou, eles roubaram lá no lugar. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? E os caras não tinham uma índole boa. Se eu falasse lá que ele roubou, ia dar problema. Bom, conclusão onde eu quero chegar a respeito do sábado. Eu respeito em Deus, Deus me deu a oportunidade. Todo o dinheiro que eu ganhei lá, eu perdi tudo. Eu fiquei 0 a 0. Então, aonde eu estou querendo chegar? Deus, tudo que Deus fala na Bíblia, que quando a gente guarda o sábado, esse dia não faz falta, que Deus ele abençoa e outros dias. Então, onde eu estou querendo chegar, eu e os mandamentos, tanta coisa errada que eu fiz nos mandamentos de Deus. Os não de Deus não é para corrigir nós, os não de Deus é para o nosso bem. Por exemplo, não matarás. Matar não significa você pegar uma arma e vai matar outra pessoa. Você, numa alimentação errada nossa, nós estamos se matando também. Uma palavra que você fala para o seu amigo errado, você está matando ele. Entendeu? Então, os não de Deus é para o nosso bem. Então, todos os mandamentos de Deus, eu queria até que vocês olhassem aqui. Deixa eu olhar aqui, que estou perdido aqui um pouquinho, mas Salmo 119, alguém quer ler para nós? Salmo 119, 151. Alguém quer ler? Olha o que Deus está falando. Todos os seus mandamentos são verdade. Então não existe nenhum mandamento que é. Todos os mandamentos são verdade, é para o nosso bem. Lembra que os mandamentos de Deus não é para nos destruir, é para o nosso bem. Então, eu falo onde eu errei, né? Errei muito em vários mandamentos, né? Eu só falei os mais principais aqui, mas tem outros também que eu errei. Então eu falo assim, mas Deus, Ele me deu a chance de eu voltar e voltar a Deus. Tantos milagres que Deus fez comigo, tanto na minha vida, hoje eu venho na casa de Deus, eu venho por amor a Deus. Eu venho meu amigo Jesus. Amém. Eu venho aqui, não é para aparecer, eu venho porque Jesus, Ele já me tirou da morte de várias coisas que eu não vou falar hoje, porque o Senhor da pregação, se tiver oportunidade, a gente fala. Então, eu agradeço a Deus muito por isso aqui. Bom, eu queria, nós ia na Bíblia um pouquinho para acabar no horário certo. Quem pode ler Eclesiastes 12 e 13? Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 12 e 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha aqui que Deus está falando. Teme a Deus. O que é temer a Deus? Você tem medo de Deus? Não. Tem respeito por Ele. Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso é dever nosso. É dever. Deus está falando para nós que é dever. Tá bom? Bom.
eu vou pela minha ordem, está meio bagunçado, mas vocês vão entender. Isaías 1, 18 e 19. Quem quer ler? Isaías 1, 18 e o versículo 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha o que Deus está falando aqui. Nós podemos ter pecado. Se nós pecamos, arrependemos, o que Deus vai fazer? Nosso pecado Deus vai purificar nós. Nosso pecado pode estar super sujo. Deus vai fazer ele o mais branco possível, né? E nós comeremos o melhor de Deus. Isso que Deus está falando. Então, onde eu estou querendo dizer? Os meus pecados, Deus me deu tanta oportunidade que eu fico bobo. E eu falo uma coisa: ah, mas o Zé Roberto é santinho? Não sou santinho. Mas hoje eu tenho uma outra visão e quero andar conforme Jesus quer. Na Bíblia fala que é para a gente santificar. Dia a dia nós santificamos. Porque nós, infelizmente, nós somos num mundo de pecado. Vou ver outra passagem. Isaías 66, 22 e o 23. Isaías 66, versículo 22 e o 23. Alguém quer ler? Pode ler para mim. Será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, irá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. 23. Bacana, Não, só o 22 e 23. Bom, o que Deus está falando? Olha aqui, novos céus de sábado a sábado. Quando a gente aceita Jesus, Ele transforma Deus vai fazer, a terra vai ser purificada, novos céus e nova terra. De sábado a sábado nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Jeremias 31, 33, 31, 32 e 33. Jeremias, quem pode ler? Jeremias 31. Isso, Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, o que Deus está falando aqui? Ele vai imprimir a lei dele. Vai imprimir na mente. Porque deixa eu explicar uma coisa onde eu estou querendo chegar aqui. Os mandamentos na Bíblia, ele resolve alguma coisa, ele vai mostrar para nós aonde é. Mas esses mandamentos têm que estar onde? Na nossa mente. Certo? Os mandamentos de Deus não adianta estar só lá na Bíblia. Quando a gente fazer uma coisa errada, por exemplo, se for fazer, o Espírito Santo vai alertar: olha, isso é errado. A gente já sabe: olha, isso aí não é certo para fazer. Então, o que Deus falou? Que Ele imprimiria as leis na nossa mente, entendeu? Porque a lei no papel, ela vai ficar no papel, certo? Não vai resolver nada. Então não adianta nada ter só lei e não fazer o que está ali, tá bom? Então é isso aqui, depois daquele.
Eu vou ler aqui para vocês lerem. 2 Coríntios 6, 14 ao 16. O que eu quero que vocês entendam isso aqui que é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 ao 16. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Pode ler, quem quiser ler. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Senhor, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, deixa eu explicar por que eu coloquei isso. Porque eu lembro que eu falei que os mandamentos aqui é para mim, certo? Por isso que eu estou falando para vocês entenderem. Não colocar junto desigual. Quando eu separei da minha mulher, eu fiquei com uma pessoa que ela era da igreja, de uma outra igreja. Ela não tinha a mesma, ela foi aprendeu de um jeito, ela não quis andar de acordo com as coisas que a gente ensinava. Então, deixa eu explicar. O que Deus está falando? Se a gente não quer sofrer, quando for namorar, casar, que seja uma pessoa que esteja a mesma fé, que entende, para a gente não sofrer, porque foi o que aconteceu comigo. Então, não colocar julgo desigual, é isso que Deus está falando. Por quê? É raridade, a pessoa já aprendeu daquele jeito, é raridade ela mudar. E aí o que vai acontecer? Vai ter briga, encrenca, não vai ser a mesma coisa. Tá? Isso é o que eu queria. Deuteronômio 32, 3 e 4. Deuteronômio 32, verso 3 e 4. Perdão. Versos 3 e 4. Verso 3 e 4. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha, a minha versão, todos os seus caminhos são juízo. Então, o que Deus está falando? Que nós passaremos um dia pelo que Deus está falando. Os mandamentos de Deus não vai salvar ninguém, mas é a base de Deus. Porque os mandamentos de Deus é o amor de Deus, entendeu? Então é tudo para nós. Bom, eu vou resumindo mais aqui, porque senão vai passar muito. Salmo 122, versículo 1. Olha aqui, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou tem muita gente vem na igreja, mas é isso, aquela coisa. As coisas de Deus são bênçãos. Hoje, depois que eu fiz tanta coisa errada, e hoje eu vejo, a minha alegria está aqui na casa de Deus.
entendeu? Alegrei como sincero. Às vezes a pessoa fala, hoje não vou, entendeu? Isso é a coisa mais linda. Vou adiantar por causa do tempo. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Olha, quando nós vemos na casa de Deus, quem nós vamos santificar aqui, gloriar? O nome de Jesus, o nome de Deus, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a pessoa, porque esse eu dentro de nós tem que morrer, e tem que ser Jesus, a gente tem que ser transformado. Então nós não podemos ficar, porque eu, certo? Se gloriar. Quando se gloriar, gloria no Senhor. 2 Coríntios aí de novo, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios de novo, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Quem está em Cristo, o que ele é? Então, se os seus pecados for grande, o que Jesus vai fazer? Nova criatura. O seu passado, Jesus joga tudo no fundo do mar e não se lembra mais. Nova criatura é. Isso é importante para nós. Nós somos transformados por Cristo. Bom, e para encerrar aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7. Onde eu quero chegar, que vocês entendem aí, que Deus nos conforta. Mesmo nós nos momentos difíceis, Deus nos conforta. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Quem quer ler? Quer que eu leia? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Olha que bonito. Gente, Deus nunca falou, Jesus nunca falou assim, gente, vocês vão para a igreja, porque vai estar tudo bom para vocês. Não. Problema. O mesmo sofrimento que Cristo teve, nós também vamos passar por sofrimento. Mas só que tem uma coisa, Deus nos conforta. Isso que é mais bonito. Deus está sempre do nosso lado. Às vezes nós estamos passando por uma tribulação, mas Jesus está ali do nosso lado. Uma coisa eu entendi da vida, resumindo. O pior, Deus pode permitir, igual Ele permitiu para Jó muitas coisas. E nós também Ele pode permitir. Mas uma coisa bonita que vai ter, Ele vai estar do nosso lado e nos confortando. Igual quando Jesus estava na cruz, os anjos estavam lá confortando Ele. E nós também, porque nós não pensamos que nós vamos estar na igreja que não vai ter mais problema. Vai ter problema sim, porque o inimigo odeia quem está do lado de Deus. Bom, esse é o meu sermão. Eu agradeço a Deus por tudo. E eu queria que nós cantávamos, que ele colocasse o hino final, descansarei.
quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós descansamos. Vamos descansar em Jesus, porque não vai ser fácil as coisas.